Se você tem muita coisa para falar e você não fala e você é mal interpretado por causa disso, se você não é entendido, a culpa é sua. Se você não está se expressando e falando o que você quer dizer, o problema é seu. Aí você vem e me fala, mas eu tenho medo de falar o que eu penso, eu tenho medo de falar como eu me sinto, eu tenho medo de falar o que me incomoda. Então, justamente, você já está me dizendo o quanto você tem medo de não falar isso. De não falar o que você pensa, de não falar o que você sente, de falar o que te incomoda. Às vezes, algumas pessoas, elas me elogiam, dizem, poxa, você é tão corajosa, vai na internet, coloca a cara, fala o que você quer. Sinceramente, isso não é coragem. Eu não gosto de conflito, mas eu tenho mais medo de perder o controle da minha língua, o controle de mim mesmo por não falar aquilo que eu quero, do que das consequências de não dizer aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. E de ficar guardando tudo isso para mim mesmo. Porque hoje eu sei das consequências que são profundas de quando nós damos o controle ao outro de controlar a nossa língua. E isso não é bom. Você se silenciar é 1000 vezes pior do que você falar. E hoje eu entendo isso. E isso não é um ato de coragem. Se você tem medo de ser espontâneo e falar o que vem na sua cabeça, falar as suas experiências, falar o que você pensa, porque de fato você não tem medo de dizer o que você pensa, vem na sua cabeça. Você tem medo da solidão. Você tem medo de se afastar de pessoas que não servem para você. Você tem medo de ficar sozinho. Você tem medo de ser rejeitado por todos. Você tem medo de ficar sem ninguém. E a verdade é que eu de fato nunca tive ninguém. Então o que é que eu tenho a perder? Só que antes eu precisava buscar validação, hoje em dia eu não preciso mais. Porque eu mesmo me valido. Eu mesmo sei o meu valor? Então eu vou temer a quem? Eu não temo a humanos, eu temo a Deus só. E você tem que entender que você não consegue controlar nem um fio de cabelo que cai da sua cabeça. Falar o que você pensa, o que você sente, é não ter amigos, é não ter família, é não ter relacionamentos amorosos. Ser autêntico e falar o que você pensa é priorizar qualidade ao invés de quantidade. E no momento que você fala o que você pensa, sincronizando com o que você está sentindo naquele momento, o seu círculo social no geral vai se tornar minúsculo. Pessoas falsas não suportam as verdades. Pessoas que vivem de mentiras que elas mesmas criam não suportam pessoas autênticas, porque elas não vivem isso. E por essa razão, muitas vezes você tem que remover da sua vida muitas pessoas sem você precisar dizer uma palavra. Esse seu silêncio já vai dizer muito. Mas quando você se silencia diante de algum tipo de abuso, seja ele qual for, o tirano abusivo é que vence. Você protege o abusador quando você se silencia. Infelizmente, esse seu silêncio vai te custar caro. Vai te custar uma tortura emocional, muitas vezes muitas doenças crônicas. O seu silêncio te custa a sua saúde física, a sua saúde psicológica, a sua vida espiritual. Ser você mesmo é o melhor que você pode ser por você. Não importa se você vai ficar sem ninguém. Porque se essas pessoas não gostam de você porque você é uma pessoa verdadeira, elas nunca gostaram de você, para começar por aí. Deus não te criou para você viver como um impostor. Deus te criou para você ser quem você é. Sem medo de ser você, sem medo de ser feliz. Sem medo de expor seus defeitos, suas qualidades. Porque ninguém é perfeito. E Deus não busca perfeição. Deus não quer que você seja perfeito. Deus quer que você tenha fé e que você nunca desista de você. O que conta para Deus é o que está no seu coração, na sua mente. Porque falar a sua verdade não tem preço. Viver em autenticidade não tem preço. Então assim, eu não sou corajosa. Eu tenho muito mais medo de me perder não falando aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, do que me perder não sendo eu mesma, que é o que acontece. Quando você é você mesmo, você não se perde, você só se acha. E a questão toda é o seguinte, é por eu não gostar de conflito, por eu ser verdadeira e falar o que eu quero, eu já causo conflito. Eu já espanto as pessoas, eu intimido as pessoas. Eu já faço uma seleção natural daquelas pessoas que são boas para mim e das que não são. E eu demorei muito até eu descobrir que isso é o meu melhor. Isso foi o que tentaram tirar de mim.
Porque desde meus 5 anos de idade, eu via as falsidades, os abusos, as manipulações, eu já pontuava. Já via através do abuso. Eu já via a mentira atrás da pessoa abusiva. Só que como criança, a gente não entende essas coisas, né? A gente não sabe nem como falar. A gente não sabe como se proteger. A gente não tem para onde fugir. A gente está sob o domínio da pessoa abusiva. E por essas pessoas saberem já disso sobre mim, tentaram me silenciar para que eu não viesse aqui falar da minha história, falar do que eu vivi. Esse jeito direto que eu tenho, que às vezes pode parecer rude, isso foi um presente que me foi dado. Então, cada um de vocês têm que descobrirem quais foram os presentes que te foram dados, que foram tirados de você através do trauma, através do abuso. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então, para você viver como a imagem e semelhança de Cristo, você tem que viver a sua verdade, viver em autenticidade. E essa verdade é uma verdade sobre você mesmo. A verdade que você esconde embaixo desse trauma. Para que você possa dar vida a isso. Sem medo de perder pessoas, sem medo de ficar sozinho. Mas hoje eu tenho uma maturidade para entender que às vezes não é preciso falar nada. Às vezes eu tenho apenas que me remover e me silenciar. Porque não vale a pena eu gastar mais a minha energia com o que as pessoas não querem ver e não querem ouvir. Principalmente quando você sabe que você está lidando com pessoas tóxicas, narcisistas, pessoas falsas. Então, se às vezes as pessoas não te veem, não te escutam, não fazem questão da sua presença, remova a sua energia. Se distancie e pare de falar com elas. Os únicos seres humanos que vão ver essa sua beleza interior são as pessoas que vão estar alinhadas com o seu propósito. Que Deus vai guiá-las diretamente à sua vida. Essas pessoas vão ver a sua beleza, vão ver a sua luz. Gente tóxica, abusiva e narcisista, eles não querem ver isso, porque eles são cegos no espírito, eles querem apagar a sua luz. Roubar a sua luz para eles. Não subestime o seu potencial e a sua força de mudar você mesmo. E nunca questione o seu poder de mudar a vida de muitas pessoas. Não estou falando mudar pessoas, estou falando mudar a vida das pessoas. Que você tem muito a oferecer às pessoas. Porque se você não consegue mudar a forma que você vive, a forma que você pensa, ninguém e nada nesse mundo vai conseguir. Ninguém vai vir te ajudar a mudar você mesmo, ninguém vai vir te resgatar e mudar a sua vida. É você que tem que fazer isso por você. E nem perca o tempo precioso da vida que Deus te deu vivendo no passado e nem sonhando com o futuro. Concentre a sua mente, as suas emoções no momento de agora, no momento presente, porque o passado já se foi e o futuro, ele não existe hoje. No final de tudo, as suas maiores dores, os seus maiores sofrimentos se tornarão o seu maior poder, a sua maior força. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo 9, relata: Não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor, para chegarmos no propósito que nos espera. Deus permite que situações angustiantes aconteçam na nossa vida para que a gente saia da nossa zona de conforto, para trazer algo novo para a nossa vida. Deus nos ama tanto que Ele não quer que nós nos enraizemos no nosso próprio conforto. Ele quer nos tirar da nossa própria caixinha e nos fazer ir mais alto e mais profundo. E para Ele fazer algo novo surgir na nossa vida, Ele tem que tirar algo de nós, algo velho, que não está nos servindo mais. Que é para isso dar espaço para o novo. A dor, ela é inerente ao ser humano. Não há nada de extraordinário em sentir dor. Seja ela física, seja ela emocional. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 13, diz: Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Então, tendo dito isso, é possível você aprender a ficar bem mesmo em situações difíceis. É possível você sentir um contentamento no espírito em qualquer situação, desde que você tenha o controle das suas emoções e o controle da sua própria mente. É possível você viver bem sozinho, sendo quem você é, sem medo de desagradar as pessoas e sem medo de perdê-las. Porque você tem que entender que você tem Deus e tendo Ele é tudo que você precisa. E com Ele você nunca está sozinho. É melhor você viver a sua verdade e ser autêntico e ser julgado pelo mundo do que ser julgado por Deus. E para isso você tem que viver em autenticidade.
Quando você está lidando com pessoas narcisistas, elas veem suas melhores qualidades e elas destroem isso para que você não veja, porque elas veem em você o seu melhor, onde nem você mesmo consegue enxergar isso sobre você. Porque você já vem de um trauma e você acha que você não tem nada de bom em você. Você acha que você não tem uma bênção sobre você. Porque você já está vindo de um condicionamento mental de que você é o problema, de que você é o culpado, de que você não vale nada, de que você não é bom o suficiente. E todas essas mentiras que foram colocadas na sua mente faz você não ver o seu melhor. Por essa razão, reflita sobre você mesmo. O que é o seu melhor que foi tirado de você? Reflita sobre você e tente ver qual foi o seu dom espiritual que Deus te deu, que você reprimiu aí dentro de você quando você foi traumatizado. Porque esse dom espiritual é o seu melhor. Está na hora de usar a sua força, o seu poder. Sem medo de perder pessoas, sem medo de ficar sozinho. Porque você já tem do seu lado quem você mais precisa. Você já tem sua mãe, você já tem o seu pai, você já tem a sua família, que é Deus. Por muito tempo eu achei que essa forma direta de eu me expressar fosse o problema. Por muito tempo eu achei que essa forma de ver através das mentiras fosse o problema. Eu achava que ver o abuso, ver a manipulação era um problema meu. Pontuar isso era um problema. Sendo que o problema não era isso, era o abuso em si. Só que eu não sabia nomear o que eu vivia. Então se conecte com você mesmo e tente colocar para fora esse dom espiritual, esse dom divino que você carrega. Porque isso é o seu melhor. Isso é a sua luz. Então deixa a sua essência exalar. Não tenha medo de ser você. Porque quem você é o que você tem de mais bonito. E não tem ninguém igual a você nesse mundo, só você. O seu espírito, a sua luz, a sua voz é insubstituível.